Já dizia pai rico, Robert Kiyosaki, que ativos são Sementes de de riqueza. Você deve plantá-los com sabedoria e aí eles vão crescer mesmo quando você estiver dormindo. Isso ele fala no livro Guia de Investimentos. E nesse vídeo aqui eu vou falar para você um pouco sobre a história de lançamentos, né? Vou dar uma breve cronologia aí de como que eu entrei nesse mercado e vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos ativos. Por que que eu acho que lançamento é um dos ativos assim mais democráticos, mais fáceis e mais liberados assim para qualquer pessoa poder começar aí a cultivar e ter retorno com eles. Vamos lá? Bom, os ativos do Pai Rico, né? Se você pegar toda a coleção do Pai Rico, ele cita ali alguns exemplos, ele lista algumas coisas que ele considera como ativos. E aí você tem ali, em primeiro lugar, negócios que não dependem da sua presença física, investimento em imóveis, né? E aqui é interessante porque foi uma polêmica na época que ele lançou o livro, que ele fala a sua casa própria não é investimento, não é um ativo, aliás, é um passivo, né? Porque na verdade ela não vai colocar dinheiro no seu bolso, ela vai tirar dinheiro, né? Você tem que dar manutenção para viver nela e tal. Diferente de um imóvel que você compra para investir, onde alguém vai morar lá e vai te pagar para ter aquele espaço, né? Investimentos financeiros, então assim, ações, tudo aquilo que gera dividendos para você que vai colocar dinheiro, né? Hoje a gente tem N produtos aí no banco que você coloca o teu dinheiro lá e ele vai rendendo um pouco a cada mês e te dando retorno. Propriedade intelectual, né? Tudo que tem direitos autorais aí, que você recebe royalties. Então, assim, livros, filmes e etc, tá? Isso é só para te dar uma ideia de como que o Pai Rico vê a questão dos ativos e passivos. Tem uma outra frase dele também que resume bem isso, que é: os ativos colocam dinheiro no seu bolso e os passivos tiram dinheiro do seu bolso. Isso acho que já dá uma visão muito legal. E aí, começando a cronologia com relação a lançamento, né? E fique tranquilo que, para você que não sabe exatamente o que é lançamento, eu vou explicar. É, a gente começa toda essa história aí, em termos cronológicos, né, com o Jeff Walker. Jeff Walker foi o criador de um produto chamado Product Launch Formula, né? E ele diz no livro que ele escreveu, contando a história de como que aconteceu, que ele já aplicava ali alguns conceitos da metodologia em 1990 para você ter uma ideia. Mas que ele fez um grande lançamento mesmo, com tudo estruturado, foi em 2005, quando ele faturou 600 milhões de dólares. E aí eu já vi, quando eu falo sobre isso, né, conto essas histórias, eu já vi muitas reações que algumas pessoas falam, ah, não, para, que isso daí é mentira e tal. E essa pessoa que já bloqueia isso, ela deve ter algum tipo de problema, algum trauma com relação a essas coisas, né? Talvez já caiu em algum golpe ou tem medo de falar e tal. Mas se você aprofundar um pouquinho, e eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo ainda, você vai ver que é muito possível e faz muito sentido essa possibilidade. E aí é que formou toda a mágica na minha cabeça, né? Porque antes disso, antes disso chegar ao conhecimento do público, né? Era muito difícil você, qualquer pessoa, ir lá, iniciar um negócio praticamente do zero e conseguir ter resultados fenomenais em 1 ou 2 meses. Claro que não é a média, né? Aí, de forma metrificada, a média é entre 6 meses e 18 meses, para você realmente ter um resultado grande. Mas isso vai variar muito. Eu vou te contar alguns cases aqui, você vai ver que varia muito de pessoa para pessoa, de caso para caso. Mas hoje você pode, um professor de educação física, por exemplo, ele pode estruturar uma oferta, um lançamento e ele ter retornos ali inimagináveis, impensáveis, né, há anos atrás, em pouquíssimos meses, tá? Então, o Jeff Walker criou aí, segundo ele, a metodologia em 1990, já aplicava alguns conceitos, ele fez um grande lançamento em 2005, e antes de falar sobre o Érico Rocha, né, que eu não sei se você já conhece,
mas é um grande discípulo aí do Jeff Walker. Ele trouxe o Fórmula de Lançamento para o Brasil e ele que permitiu toda essa expansão de lançamentos, né? Do pessoal poder vender cursos e tal. E junto com isso todo um mercado ligado às plataformas como Hotmart, Eduz. O Conrado Adolfo, ele lançou um livro lá em 2009 chamado Google Marketing. Eu me lembro que eu comprei ainda no lançamento. Era uma, foi na época, né, que eu abri uma agência e eu trouxe, na verdade, eu fechei contrato com uma empresa no Canadá e eu trouxe a expertise dessa empresa para oferecer aqui numa época que nem existia o termo marketing digital, né? Se eu não me engano, o livro do Conrado foi o primeiro livro, a primeira grande obra assim que usou o termo marketing digital, mas era muito, né, pouquíssimas pessoas tinham acesso e assim não era muito conhecido mesmo. O termo mais ouvido assim era internet marketing, né? Isso em 2009. Em 2011, o Conrado Adolfo lançou o iJumper, que na verdade já era uma estratégia de venda bem parecida com o Fórmula, né, para você lançar um infoproduto ali. E só que ele não conseguiu alcançar o nível de estourar a bolha como o Érico alcançou. Então, o iJumper conhece mais quem estava lidando com marketing digital, quem mexia com a internet naquela época, né? E aí o Érico Rocha lançou o Fórmula de Lançamento em 2013 e tomou a proporção que tomou. Na verdade, por causa do Érico Rocha, é que popularizou o Fórmula de Lançamento, né? Muitas pessoas acabaram vindo para o marketing digital, se interessando pelo marketing digital, e também levou mercados como Hotmart, Eduz a crescerem muito. Em 2014 entrou o Gustavo, né? Porque eu conheci o Fórmula de Lançamento, fiquei encantado, acompanhei ali o lançamento, o conteúdo pré-lançamento, fiquei ali dando F5 realmente para comprar, para não perder a promoção e tudo. Entrei no, né, vamos dizer assim, no efeito que o lançamento deve causar em alguém, assim, né? E a partir dali eu comecei a estudar lançamento. Em 2015, logo no início, eu já criei o projeto Jornada de Heróis, que era para ajudar empreendedores e pessoas interessadas no marketing digital. E 2018 eu acabei focando mesmo em lançamento, né? Encerrei as atividades da agência com a empresa canadense e foquei na parte de lançamento e ali comecei. Os primeiros lançamentos, claro, né, foram um fiasco. Depois eu consegui fazer um lançamento já num volume maior, com 70 mil reais. Quando eu consegui o valor maior, eu já entrei para o Insider, né, que é a mentoria do Érico, em 2020. E aí o resto é história. Um detalhe que eu gostaria de observar aqui, eu não gosto de falar sobre valores, tá? Inclusive nos meus projetos, com os meus parceiros, né, que eu acabo sendo coprodutor, eu tenho ali uma cláusula de sigilo, onde eu não entro em questão de valores, de resultados de lançamento, resultado financeiro, né, de lançamento, a não ser que o parceiro queira, que o parceiro deseje falar. Por que isso? A gente está no Brasil, né? Estamos no Brasil, 2025. Pode ser que tenha muita gente que olhe e fala, ah, não, eu não acredito, mas tem muita gente que olha e fala, cara, tem uma oportunidade, né? Se é que você me entende. Então, eu passo, mas nesse vídeo eu vou abrir uma exceção só para você que está começando agora, que tem interesse, ter uma ideia das possibilidades, né? Porque realmente é um mundo ainda muito novo, apesar de já estar muito mais explorado do que lá na época da pandemia, né? Em 2020 e tal, muita gente entrou no mercado aí, por isso também a média da qualidade caiu um pouco, muita gente fazendo errado, muita gente oferecendo produtos ruins, e agora a gente entra naquela parte de que o mercado começa a se autoalinhar, né? Se autoajustar. E vão ficar somente realmente quem tem coisa boa para passar, quem tem coisa interessante para oferecer. Aí é interessante porque muita gente me fala até hoje, tá?
é pirâmide, é esquema de pirâmide, e tem gente que parece que tem trauma, né? Talvez por alguma coisa da infância, de criação, ou, sei lá, caiu realmente em algum golpe. Infelizmente, golpes são comuns, né? Mas tudo o cara classifica, tudo que for acima do salário que ele recebe, o cara classifica como pirâmide ou golpe, né? E eu falo, não, não é pirâmide. Por curiosidade, eu já tive um espaço Vida Saudável da Herbalife e todo mundo falava também, todo mundo que eu encontrava, todo mundo não, né? Quando eu falo todo mundo, assim, há uma grande maioria que não conhece, fala, mas Herbalife não é pirâmide. E tudo que envolve ganhos a mais, as pessoas acabam ficando com o pé atrás. Isso é normal, já é normal, não é nem do brasileiro, né? Isso já é do ser humano mesmo. Desde cedo a gente é ensinado, né, a ser essa coisa de você entrar numa empresa, de você estudar, entrar numa empresa, trabalhar a vida inteira na empresa, né? As coisas mudaram muito nos últimos anos, mas tem muita gente que ainda tem essa mentalidade. E aí o que que acontece? No espaço da Herbalife, é claro que você tem dois tipos ali, para ser bem, de forma bem resumida, de forma bem superficial, são dois grandes ganhos ali, né? A venda de produtos e a formação de rede. E é lógico que a formação de rede ela vale muito mais e é ali que muita gente ganha muita grana, mas tem que ter um perfil bem específico e não é para qualquer um, tá? Então, assim, já nessa escala, né? A Herbalife não é pirâmide, mas para você conseguir um ganho lá fora do normal, você realmente precisa ter um perfil específico para aquilo e fora do normal, tá? Aqui no lançamento, não. Você consegue ter. Eu conheci pessoas que tinham vergonha realmente de colocar a cara no vídeo, né? E que conseguiram resultados gigantes. Agora, lógico, se você tiver facilidade de falar, tiver facilidade de se expor no vídeo, gravar vídeo e tal, você facilita muito mais. Mas eu vou citar alguns exemplos, ó. Logo que eu entrei no Fórmula de lançamento, a gente formou uma turma, né, um grupo de estudos que a gente se reunia todo final de semana num hotel no centro de São Paulo. Eu vou colocar a foto aqui da galera. Essa galerinha aí, na foto dá para ver 21 pessoas, né? Se você contar aí certinho, são 21 pessoas. Depois esse grupo reduziu um pouco, como é normal também, né, no marketing digital. Assim, muita gente desiste já nos primeiros. Enfim, mas eu não me recordo muito bem, mas eu acho que ficaram umas 14 pessoas, tá? Dessas 14, que eu saiba, né, e que divulgaram, 6 pessoas dessas acabaram fazendo 6 em 7 aí desse grupo. O que que eu quero dizer com isso? Cara, é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas quantas pessoas não conseguem, né? A fórmula de lançamento, a pessoa faz o curso do Érico, quantas pessoas dão errado? Não dá para saber isso é impossível saber. Porém, dá para saber que existe uma parcela muito grande, muito significativa de pessoas que conseguiram resultados extraordinários, né? Você vê no caso aí desse grupo, com todo respeito a todas as equipes e já me incluindo aí, não éramos nada, entendeu? A maioria ali, meu, suou para pagar o Fórmula, que era um valor alto, muito mais alto do que é hoje, na época, né? Que hoje o jogo do Érico, ele inverteu, né? As pessoas vão, ele leva para o Insider, que é é um produto de ticket alto, então o Fórmula, ele jogou o valor lá para baixo para as pessoas entrarem e se interessarem pelo Insider, é outra parada, não dá para comparar, né? A gente fazer comparação aqui com o jogo que o Érico tá hoje, seria comparar maçã com banana, assim, é uma coisa completamente diferente. Mas, assim, a gente não era nada naquela época, todo mundo meio apertado, e, sabe, suando para pagar as contas, trabalhando ali, e 6 daquelas pessoas conseguiram, quer dizer, quase 50% do grupo fez o 6 em 7, e é lógico, depois que você faz o 6 em 7, dificilmente você volta, a não ser que você pare o trabalho, né? Mas normalmente você consegue achar o caminho ali e aí você só repete e escala, tá? Então, assim, eu acho que eu não vou citar nomes aqui, até pela questão da descrição, da descrição, né? Como eu falei, eu não quero colocar ninguém em maus lençóis, mas eu vou citar um exemplo de uma pessoa que eu conheci bem, assim, que eu acompanhei bem a história, né?
que é a Fernanda Yamal. A Fernanda Yamal, ela estava no Insider, né, quando eu fiz, em 2020. Ela analisou alguns lançamentos meus, então, assim, é uma pessoa realmente fora do padrão, né? Espetacular, eu gosto muito dela. E eu acompanhei toda a trajetória dela. Então, assim, em dezembro de 2019, ela e o marido dela entraram no Insider e é um caso muito atípico, né? Muito realmente fora do normal, porque eles estavam com uma dívida muito grande, eles tinham um restaurante japonês e eles não fechavam o restaurante por causa das dívidas, porque se eles fechassem, eles não teriam dinheiro para pagar bancar as despesas dos funcionários, né? Do desligamento. Então, eles estavam ali, e aí eu brinco, né? Eu até comentei isso com ela um dia, mas assim, com todo respeito, eu nunca vi um casal para complicar tanto as coisas que já estão complicadas. Então, assim, eles estavam tentando achar um jeito de fazer grana, sair daquele buraco. Aí ela começou a fazer bolo para vender bolo em casa. E o marido dela, já que tinha que ter os ovos e vender bolo, abriu uma granja. E, cara, é um absurdo. Assim, começou a criar galinhas para dar o ovo lá e vender o ovo e tal. Resumindo a história, né? O mais interessante de tudo é que ela conseguia uns resultados muito legais, eles conseguiram, começaram a pagar as contas e tudo com a venda dos bolos, né? Se eu não me engano, ela vendia 12 mil reais de bolo, ela chegou a ter faturar 9, 12 mil, eu não lembro direito esse valor. E eles entraram no Insider em dezembro de 2019. Ela não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube. E não tinha dinheiro, né? Inclusive, eles tiveram que fazer um empréstimo lá para completar o valor do Insider. Enfim, eu não lembro exatamente os detalhes, mas dezembro de 2020, ou seja, 12 meses depois, eles estavam com 1 milhão de reais na conta, tá? Mas tem gente, né? Eu já contei essa história para algumas pessoas. Tem gente que. Não, para aí, isso aí é mentira, eu não quero mais ouvir. Eu acho. É aquilo que eu falei, tudo que for acima do que você ganha, né? Ou é mentira, ou é golpe, ou é pirâmide, ou é. E, cara, depois que você faz alguns cálculos, você vê que é muito possível. E, assim, teve, lógico, um baita de um trabalho aí, tá? Ela já estava tirando dinheiro com a venda dos bolos. O mais interessante, o produto dela chama Boleira 5K, né? Porque ela já tirava 12 mil, mas ela fez de uma maneira que ela colocou um valor que a promessa dela era que a pessoa conseguisse tirar 5K, né? 5 mil reais por mês vendendo bolo. E porque se ela colocasse 12, a pessoa ia ter que replicar tudo que ela faz ali e tal. Cara, e a Fernanda é muito fora da curva, assim, né? O Érico mandava ela fazer dois raízes por semana, eles faziam quatro. E eles complicavam esses quatro, tá? Eu lembro de uma época que eles contaram que eles faziam o roteiro linha a linha do raiz, do vídeo raiz. O vídeo raiz é um vídeo maior, né? Enfim, outra hora no próximo vídeo, um vídeo sobre bastidor mesmo, eu vou entrar nesses detalhes, mas um vídeo que você precisa publicar para ir construindo audiência e tal, sobre o tema que você fala. E eles scriptavam linha a linha esse roteiro e para ela poder ler o roteiro na hora de fazer o vídeo. E isso daí não é necessário. Enfim, o que você poderia fazer ali em 40, 50 minutos, eles levavam mais de horas, né? 3, 4 horas para fazer um vídeo, tá? Mas é um resultado extraordinário, porque são extremamente esforçados, seguiram o que tinha que fazer e ela segue aí com o produto dela até hoje. Teve uma mudança aí, uma hora eu conto, que ela teve que mudar de boleira 5K, virou boleira 3K por um período, para que ela conseguir mais autoridade e tal. Depois voltou a boleira 5K e ela tem esse canal até hoje. A última vez que eu vi o canal dela, já tinha ultrapassado 100 mil inscritos, né? Ou seja, além da renda que ela tem nos lançamentos, ela tem renda no YouTube também. O canal do YouTube tem essas vantagens, né? Que você tem ali. Eu não sei, eu não consigo imaginar, mas talvez ela já esteja tirando coisa de US$ 1.000 ou US$ 2.000 por mês só no canal do YouTube, tá? E aí, esse era um exemplo que eu queria passar. Daqui para frente, eu quero falar um pouco para você sobre o lançamento propriamente dito, né?
Então, assim, os resultados, olha que incrível. Aí, como é que você pode falar que é. Cara, eu nunca vi um outro lugar com uma amostra tão pequena com tantos resultados, fora. Se você quiser, eu listo aqui 50, 60 nomes aí só que eu conheço mais próximo, assim, que tiveram bons resultados e já conseguiram né, o famigerado 6 em 7 aí, que é o objetivo de qualquer lançador e coprodutor, assim, o primeiro passo, né, para fazer, tá? Vamos lá. Então aqui eu vou entrar na questão do o que é um lançamento, né? De forma bem resumida, para você que não sabe, não conhece, quer entender essa área, o lançamento nada mais é do que uma estratégia de venda. E é um empilhamento de ações ali que formam essa estratégia. Então, assim, você vai definir alguns detalhes que eu já vou falar, mas você vai colocar o teu produto, gravar o teu produto, colocar ele numa plataforma, fazer a divulgação desse produto, fazer a venda desse produto através desse lançamento, tá? Existem hoje várias outras estratégias, né? Existem variações gigantes. O próprio iJumper do Conrado Adolfo, que eu citei um pouco antes, já era uma variação já. Então, tem coisas que você vai adaptando e fazendo de acordo com a tua possibilidade e o teu projeto, né? Mas basicamente é uma estratégia de venda muito bem elaborada, muito bem feita, que te dá um resultado, potencializa o teu resultado para você fazer venda em escala, tá? Então, assim, o que que você precisa para começar a fazer um lançamento? O que você vai vender, né? Se você vai vender um curso, vai vender vai vender uma planilha, vender um e-book, vender uma mentoria, vender o teu produto físico que você já vende, já você pode usar o lançamento também. Eu já vi um lançamento, por exemplo, de apartamentos, né? Lançamento de apartamentos na planta. É muito legal também a pré-venda e tudo, que deu um resultado muito legal. Então, esse é o primeiro ponto. O quê? Você pode até fazer o lançamento sem ter esse cara pronto, sem ter esse produto que você vai vender pronto. Mas eu não sugiro que isso seja feito, tá? Porque isso exige um nível de comprometimento e responsabilidade e pressão ali que talvez não seja um momento, porque na hora do lançamento é um momento que você está mais apreensivo, você está querendo ver os resultados e tal. Então você deixar para entregar alguma coisa depois do lançamento eu não acho legal, tá? Ah, eu posso entregar ao vivo também. Pode entregar ao vivo, sim, ok. Se você já faz isso, já tem experiência e tal, mas leve em conta que você vai estar ali um período realmente que exige muito e às vezes vai uma energia que depois você precisa estar bem. Então, eu sempre sugiro, grava primeiro, segundo, terceiro lançamento, lança gravado que dá melhor, dá bom, né? Até porque você não está acostumado a fazer ao vivo e tal. Se você já tiver, ok. O segundo ponto importante, para quem é o teu público, né? E aí, o primeiro erro que acontece ali, que eu vejo, que eu falo, meu, isso aqui já não vai dar bom. Ah, é para todo mundo. Para quem que é esse? Ah, é para todo mundo. Não, serve para todos. Todos vão ter. Isso são dois sinais. E assim, eu falo isso aqui no sentido de tentar te despertar, né? O primeiro, você tem preguiça de parar e analisar para quem realmente é. O segundo é que você dificilmente vai conseguir fazer uma venda em escala, porque assim, se serve para todos, não serve para ninguém. Esse é o resumo e é o que eu conheci na prática do marketing digital. Se você não definir realmente para quem é o seu público, fechar o leque, parece contraintuitivo, né? Mas você precisa fechar o leque. Você precisa subnichar se for necessário. Então, às vezes você definir vou falar para advogados ou ainda para mulheres advogadas, né? Você acaba tendo muito mais possibilidade aí de escalar os teus resultados, tá? E pensa nisso, se você nunca ouviu falar, realmente faz muito sentido, assim, e na prática funciona desse jeito. Então, esse negócio de, vou fazer lá a campanha, né, do tráfego pago lá para divulgar o lançamento. Você coloca lá homens e mulheres de 18 a 65 anos. Cara, a probabilidade de você ter resultado é muito pequena, tá? Então, assim, fecha isso, foca, seja na faixa etária, seja
na atuação profissional, né? Sempre fecha esse leque que vai dar melhor. E daí um outro ponto muito importante também é a transformação. A transformação, que a gente chama de superpromessa ou Roma, é você definir numa frase o ponto A para o ponto B. Ou seja, você vai pegar o teu público, né? Você vai pegar a tua audiência, o teu aluno, e vai provocar uma transformação nele. Você vai levar ele do ponto A para o ponto B. Então, essa frase, ela precisa realmente ser muito marqueteira. Aí, até nesse grupo, né, que eu mostrei a foto aí, tinha um cara lá que ele deu uma palestra um dia, ele falou assim, ó, eu acho que ele se inspirou isso do Érico, tá? Mas aí há controvérsias, enfim, já vi algumas pessoas falando isso. É, a Roma, né, a promessa, você sempre precisa ir no limite de ir para a cadeia. Daí tem algumas pessoas que, né, são críticas, ou porque não entendem, ou porque tem certa aversão já a tudo que a gente está falando aqui, né? Como esses caras aí que falam que é pirâmide e tal. Elas pensam assim, nossa, né, mas eu quero uma coisa idônea, eu quero uma coisa correta. Essa frase, ela nada mais quer dizer o seguinte, ó, você precisa carregar na tinta para chamar atenção. Isso lá na época do grupo, que a gente tinha 2015, já era verdade. Imagina hoje que o mercado já ficou um pouco mais complexo, ficou mais exigente, já deu uma refinada. Muita gente saiu, né? Porque se você não oferece uma coisa autêntica, você não consegue continuar, né? Agora, uma coisa é fato, né? Só uma observação aqui. Eu sempre gostei muito do Érico, sempre defendi muito o Érico, porque ele foi o cara que permitiu tudo isso acontecer, não só para mim, mas para o Brasil, né? Trouxe o marketing digital e de uma forma que popularizou ele. Antes do Érico, o Conrado Adolfo tinha ali a sua galerinha do iJumper, que era um perfil muito mais técnico, né? Específico de tecnologia, de marketing digital. Agora, pode ser que com o tempo ele abrisse isso, pode ser, mas não era o que estava acontecendo ali. Já tinham outros dinossauros como Bruno Perini, Bruno Pinheiro, o Michael Oliveira, se não me engano, de vídeos, né? Antes também do Érico. Tinha, enfim, o Arata Academy. Eu comprei um curso, o primeiro curso que eu comprei na minha vida, assim, online, né? Um curso digital, era um infoproduto, né? Foi do Arata Academy. Cara, foi muito legal, uma experiência muito legal, né? Quando você está descobrindo aquilo, né? Você está dando um passo assim para um mundo diferente, tudo. Foi realmente muito legal. Mas essa frase da cadeia significa só o quê? Você precisa carregar nas tintas para chamar atenção. Trouxe o cara para te ouvir, aí você segue o teu estilo, segue, né, a metodologia, o jeito certo de fazer o que a gente vai falar agora, que é a oferta, né? Para poder fazer ele comprar. Mas, assim, o cara tá ali no TikTok, o cara tá ali no Instagram, ele tá vendo um monte de coisa chamando a atenção dele e ele, né, desafiando a atenção, a cabeça da pessoa. Se você não fizer algo realmente forte, realmente impactante, dificilmente você vai conseguir escalar, né? Porque você fazer uma, duas vendas, cinco vendas, isso qualquer um consegue fazer. O problema é você fazer num espaço curto de tempo ali, você conseguir encher uma sala e você conseguir encher uma turma ali vendendo naqueles dias ali, aquelas horas, tá? Que eu coloco hoje como período de 72 horas, né? Porque se você não se você não escalar ali no período de 72 horas depois que o carrinho abriu, dificilmente você vai conseguir resultado. E olha que interessante, é esse o tempo, tá? É essa rapidez aí que pode fazer você ser outra pessoa depois do fechamento do carrinho, se é que você me entende, né? E o outro ponto muito importante, que a gente vai parar por aqui, porque eu vou fazer um outro vídeo sobre passo a passo do lançamento, tudo, mas uma das coisas mais importantes da estratégia de lançamento é a oferta. E aí, quando você fala em oferta, as pessoas pensam, eu vou vender, isso aqui custa 5 mil, eu vou vender por 2.500. Não é isso, tá? O conceito de oferta é muito mais amplo, né? O que a gente chamava de oferta irresistível, ou se você pegar aí na versão do Poderoso Chefão, uma oferta irrecusável, é aquele conjunto de elementos
que formam a oferta, que trazem o cara, que falam o cara, pô, isso aqui tá muito bom, né, para eu deixar passar. Então, o que que são esses elementos? Primeiro, o infoproduto, né, ou o produto que você está oferecendo, o produto principal, que é o motivo de você fazer o lançamento, né? Você vai começar a oferta explicando para quem que é, para que serve, né? O que que ele vai transformar, que seria ali a tua promessa. Você vai colocar junto com isso alguns bônus que vão entrar como presentes, né, para a pessoa que está comprando o teu produto. E olha que interessante. Os bônus, eles precisam estar alinhados à oferta, eles precisam estar alinhados ao teu produto. Então não adianta nada você, vou comprar uma caixa de paçoquita, vou dar uma caixa de paçoquita grátis para quem comprar. É legal, é bacana, pode ser que tenha, né, quem gostar muito de paçoca vai achar legal, mas não tem nada a ver com o produto, entendeu? Então, assim, não é para você colocar coisas que sejam nada a ver. Tem, tem vários tipos de bônus, meio padrões que a gente chama, que são para dar, por exemplo, suporte, lives, tira dúvidas depois, mas tem outros bônus que são muito legais. Eu vou citar só um exemplo rápido aqui, que a gente já está finalizando, né? Mas eu lembro de um conhecido que ele fez um lançamento de um curso que ele trabalhava com efeitos especiais, inclusive ele tinha formação lá fora, se eu não me engano, o UCLA, né, que é a UCLA lá de Los Angeles, alguma coisa assim, da Faculdade de Cinema, né? E esse cara, ele elaborou um curso de efeitos especiais para quem gostaria, para quem era da área de audiovisual, aprender. E ele conseguiu colocar como bônus uma aula do Hans Donner. Quem não sabe aí para quem era o Hans Donner, né? O Hans Donner era o cara responsável pelas vinhetas da Globo, né? Do Jornal Nacional, das novelas. O cara era um gênio do audiovisual e uma baita de uma referência para todo mundo, né? Que trabalhava nessa área. E ele procurou o Hans Donner, conseguiu lá o contato dele, pediu, apresentou o projeto. O Hans Donner se prontificou a gravar a aula para ele colocar de bônus. E, cara, eu tenho certeza que aquele lançamento, mais de 50% dos cursos que foram vendidos, na verdade, as pessoas que compraram, eles compraram por causa do bônus, entendeu? Só o bônus já valeu isso. Então, para você ter uma ideia de como que o bônus ele pode ser muito atrativo e catapultar o resultado, escalar ainda mais o teu lançamento, tá? Dentro ainda desses elementos existe a garantia, e pouca gente sabe, mas a gente tem a garantia condicional e a garantia incondicional, né? A garantia incondicional é 7 dias, 15 dias, 30 dias, né? Se você já conhece o teu método, já tem o método comprovado, sabe que tem resultado, você dá 30 dias para a pessoa testar, dependendo, lógico, da metodologia e tal, não vejo problema nenhum, pelo contrário, você ganha a confiança da pessoa, né? Porque tem muita gente que fala, a gente tá no Brasil, a pessoa vai. Cara, existe as pessoas que compram curso para baixar e vender, revender, ou só. Existe, mas assim, na prática a gente vê que isso é um percentual muito pequeno, que não coloca em risco o teu negócio, né? E existe a garantia condicional, que ela já é mais complexa, que é mais, né, tem que ser utilizada com mais cuidado e somente quando você já tem métricas mesmo, que é aquela garantia em que o cara pede o valor de volta, você devolve o valor e mais um adicional, tá? E você fala, nossa, isso é loucura. Cara, funciona e coisa assim de ampliar o faturamento, né, aumentar o faturamento assim até 60%. E às vezes a devolução que você tem não dá nem tipo 1% a mais, 2% a mais, tá? É mais ou menos nessas proporções, só para você ter uma ideia. Ainda dentro dessa oferta, o outro elemento é o preço, né? Você vai falar o valor, normalmente a gente ancora o valor, né? Ó, um curso como esse no mercado, eu vendo a R$ 5.000, ou existe aí, né, um curso igual a R$ 5.000, e eu estou fazendo aqui por 2.000, somente para quem está aqui comigo, quem está assistindo, quem está acompanhando o lançamento, entendeu? Isso pesa demais ali para a pessoa poder tomar atitude e sempre naquela coisa, baseada em fatos reais, né? Baseado na verdade, você consegue a confiança, consegue ter ali o efeito reciprocidade da pessoa, né? Fala, pô, o cara
foi honesto comigo, passou um monte de conteúdo e tal no lançamento, eu vou fazer essa comprinha com ele. O cara quer continuar ali a jornada com você, tá? Ainda dentro dessa oferta, a forma de pagamento, né? As formas, ó, você pode pagar em cartão, vai poder pagar em boleto, pagar em Pix, pagar em 2 cartões, etc. E a entrega, né? Como que vai ser essa entrega? Está gravado esse curso? Você vai assistir onde? Você vai entrar vai receber um link da Hotmart, da Eduz, vai receber um link do Zoom comigo uma vez por semana para falar e tal. Então, basicamente, esta é a oferta. E olha que interessante, você viu que não é somente falar do preço, tudo isso, o jeito de você apresentar, o jeito de você encaixar essa oferta no que você estava falando na aula, né, no conteúdo que você estava passando, isso faz toda a diferença para o teu resultado, tá? E, gente, eu vou fazer ainda um vídeo sobre bastidores de um lançamento, tá? Explicando passo a passo, mas por hora era isso que eu queria explicar e apresentar, né, para as pessoas que ainda não conhecem, porque hoje eu ainda considero um dos melhores ativos que possibilitam qualquer pessoa que esteja aí querendo entrar no marketing digital ou que estejam com dificuldade financeira e queiram mudar de vida e tal. Esse é realmente das opções aí muito legais e você vê que existe uma metodologia, algumas são estratégias diferentes, mas com uma diferença ou outra você consegue ter um resultado grande. Eu queria só citar mais um exemplo prático, né, para finalizar. Imagina que você decide fazer, eu aplico hoje o workshop pago, né? Eu acho que ele é mais prático para a pessoa que está começando do que o próprio fórmula de lançamento. Então, por exemplo, você vai agendar um workshop onde você vai ensinar muita coisa ali, você vai passar conteúdo na tua área, no que você está oferecendo, né? Esse workshop vai custar R$ 30, é um valor simbólico ali, é, que não exige dificuldade, né? Não tem barreira. Então a pessoa está passando e fala, cara, é um negócio que eu quero muito aprender. R$ 30 eu vou arriscar. Se ele me entregar uma coisa legal, valeu a pena. Se não, R$ 30 eu não vou morrer por causa disso. Se você conseguir colocar 300 pessoas numa sala de aula, você já faturou aí no início 9 mil sem fazer a oferta principal, sem fazer a oferta do teu curso, do teu produto principal, tá? Vamos dizer que você é a média, isso é uma média que eu tenho praticado. Você investiu aí entre 1.000 e 2.000 reais de tráfego para divulgar, para ganhar velocidade, para não ter que ficar criando conteúdo para trazer essa galera pro workshop e tal. Através do anúncio, se você tiver um público bem definido, entre 1.000 e 2.000 reais você consegue encher uma sala de Zoom nessas condições. Eu já peguei lançamento, inclusive, com 800 e poucas pessoas, tá? Numa sala de Zoom. Então, você vê que o céu é o limite, né? Lógico que o Zoom, ele tem lá os planos, vai aumentando o plano, você tem que colocar esse custo também. Mas vamos simplificar, né? Você tem aí um custo de cento e poucos reais do Zoom e você teve aí um gasto entre 1.000 e vamos colocar 2.000 reais. Então vamos chutar mais alto, vamos colocar 2.500 reais. Você já faturou 9 mil. Se você quiser ter uma ideia com relação ao líquido, né? Você tem o custo da plataforma também, que aí precisa fazer um cálculo, mas assim, vamos dizer que você faturou 6 mil líquido aí, tá? Mas eu gosto de ir pelo faturamento bruto e aí você sabe mais ou menos aí as despesas que você tem. Colocando as pessoas lá, entregando o valor legal e entrando na oferta, fazendo essa oferta como eu expliquei, você consegue muito bem aí, vamos dizer que seu produto, vou arredondar tudo para baixo, tá? Porque você pode pegar um produto de R$ 1.000 e vender nesse workshop. Só que vamos dizer que você está começando a primeira turma, você vai vender esse produto, esse curso, esse infoproduto a R$ 500, tá? E vamos dizer que somente 20% da galera que entrou, dos 300 que se inscreveram, somente 20% comprou esse curso. Eu estou bem realista aqui em termos né, de percentual e tal. Nota que 20% é para uma oferta muito bem elaborada, bem testada, com uma promessa forte e tal, né? Bônus bacana e tal. De 300 pessoas, 20% a gente tem aí 60 pessoas, né?
Eu vou arredondar para 50, tá? Vou diminuir um pouquinho, vou arredondar para 50 só para a gente ficar fácil de fazer o cálculo, né? Se você está vendendo a 500, seria R$ 25.000 para 50 pessoas, né? Então, 25 mais os 9, você faturou R$ 34.000 aí só na estratégia. Eu tô falando de faturamento bruto, né? Aí você precisa, é o que eu falei, faz as cálculos aí, tirando ferramenta do Zoom, licença do Zoom, você tirando. Mas precisa fazer pelo Zoom? Tem uma lógica, tá? E aí, em outro vídeo, eu vou explicar com mais detalhes a questão do passo a passo, né? Aí eu vou explicar para você realmente os bastidores, a elaboração desse ativo que a gente está criando, né? Que vai poder te dar valores aí, retornos para os próximos anos. Vou elaborar a oferta, vou citar alguns exemplos e tudo, né? Falar do planejamento, como que você monta um cronograma, como que você faz a divulgação disso, citar exemplos de promessas, aqui só para encerrar a promessa, por exemplo. Se você falar assim, ó, que você pode falar, mas como que é a Roma, super promessa, né? Que diferença faz essa promessa, essa transformação? Se você falar, ó, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet, é meio batido, né? Fica meio esquisito. Você não tem um sentimento, todo mundo ensina a ganhar dinheiro pela internet e tal. Agora, se você falar, ó, eu te faço ganhar um faturamento de um ano em 7 dias, eu acredito que você vai se interessar. Essa era a primeira Roma do Érico Rocha, quando ele trouxe o Fórmula de Lançamento. Te ajudo a faturar um ano em 7 dias, né? Eu não lembro exatamente do verbo que era, mas era essa a lógica. E assim, é fácil de compreender. Se você ganha aí R$ 1.000 ou ganha R$ 10.000 ou ganha R$ 30.000, cara, se eu posso ganhar em 7 dias o que eu faria em um ano, é bom demais, hein? Como é que faz isso aí? Eu quero entender, né? E hoje a Roma do Érico é o famoso 6 em 7, né? Tipo, te ajuda a chegar no 6 em 7, porque ele mesmo popularizou esse termo. Que nessa época, aí, 2013, 2014, 6 em 7 foi trazido dos Estados Unidos também, né? Lá é muito comum. As pessoas falam, eu tiro 6 dígitos por ano e tal. Então é um termo americano, né? E genial, fantástico, eu achei muito legal. Popularizou isso, todo mundo sabe o que é 6 em 7 hoje, mesmo as pessoas que não são do marketing digital. E aí vou entrar no detalhe da campanha, como você faz uma campanha, a divulgação disso daí, né, no período ali que você está trazendo as pessoas para se cadastrar no seu lançamento, e principalmente assim, o dia D, né, a abertura do carrinho, e as 72 horas depois, que é um período que eu acho muito suficiente assim para saber se você vai ser, né, vai sair do outro lado uma outra pessoa, se é que você me entende. Mas é legal, é muito interessante, tá? São detalhes que eu quero fazer para você que está aí, que não conhece e tal. Então, a partir de agora, o que eu vou te pedir só é o seguinte: aquela frase de sempre, né? Curte, comente e compartilhe. Isso faz muita diferença aqui pro trabalho que eu tô fazendo. Eu quero, de repente, todo mundo já conhece sobre lançamento. Não é o que eu percebo no dia a dia, tá? Mas ninguém quer saber de lançamento. Não é o que eu percebo no dia a dia também, mas por isso que é importante você curtir, comentar e se você puder, assim, conta pra mim, conta aí pra galera, né, nos comentários. é, Se você já sabia sobre lançamento, se você conhecia a questão do lançamento, né, da estratégia de venda, se você já lançou, isso é legal pra caramba pra gente saber, né, quem que tá fazendo, quem não tá. Se você já vendeu algo na internet, e veja, vender, você vender dois, três de um produto específico é uma coisa. Você fazer ali 50 vendas, 100 vendas, 200 vendas, num período pequeno, faz muita diferença, principalmente no resultado aí da sua vida financeira, tá? Isso que eu acho que é legal destacar, porque tem muita gente que não conhece, não entende, tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, dá uma diferença muito grande. E se quiser mandar uma dúvida ou uma sugestão de assunto, né, dentro desse universo de lançamento, de YouTube, de marketing digital, manda aí que a gente prepara alguma coisa. Ó, acesse também aí o jornadadeheróis.com.br. Lá você consegue ver mais sobre o que eu faço, né?
o trabalho que a gente tem desenvolvido e tudo. E se você puder voltar e dar um comentário também, fazer uma sugestão, é super bem-vindo, tá? Fica a última dica aí para a gente encerrar mesmo. Mais uma frase do Robert Kiyosaki sobre ativos que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco, que ele fala o seguinte: construa ativos e não desculpas. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!